Salve, galera! Firmeza, meu povo, tudo bom com vocês? Olha só, a gente tá aqui dentro do nosso querido... Deixa eu ver como é que tá o volume aqui, galera. Senão vai ficar muito baixo o volume pra vocês aqui. Menos um sonzinho, né? Então, a gente tá aqui no jogo. Eu já tinha feito um vídeo pra vocês ali, né? Mostrando nas redes sociais a chegada do nosso querido Aquaman, né? E... hoje eu trabalhei pra caramba, então separei um tempinho aqui rapidinho pra gente chegar aqui e mostrar pra vocês aqui dentro do jogo agora já a segunda confirmação, né? Eu tinha mostrado lá em rede social, né? Teve até gente que falou que poderia ser montagem, você acredita? Pois é, cada um pensa do jeito que quiser. Mas enfim, agora não é montagem não, tá, amiguinho? Agora aqui tá dentro do jogo. E vocês estão vendo aqui que a informação publicada, disponível daqui 1 dia e 2 horas, né? Então, aquela probabilidade que eu falei com vocês de que o Aquaman poderia ser entregue pra gente na quinta ou na sexta. Então, tudo aquilo que eu chutei foi gol, né? Então, daqui a 1 dia e 2 horas, amanhã, né? Praticamente amanhã, às 9 horas, o Aquaman vai estar disponível pra gente. Ele já está dentro dos arquivos de personagens, tá? Cadê ele aqui? Cadê ele aqui? Aqui, ele aqui. Né? Então tá aqui o Aquaman. Uhul! Esperamos muito, tá? Por esse personagem. Ele vai fazer parte da família dos Atlântidas, que hoje a gente só tem a Mera. Eu pensei que eles iam colocar o Mestre dos Oceanos aqui, né? Porque é irmão dele, né? Mas não colocaram, não. Então, vai ficar aí só com a Mera mesmo, esposinha dele. Ele tá vindo como um personagem de defesa, né? Personagem tanque. E tá vindo com a facção de ágil, né? Cara, gostaria muito que ele fosse tão bom quanto o Asa Noturno, né? Aqui, dos personagens verdinhos que a gente tem de tanque, pra mim, o melhorzinho que a gente tem aqui... Deixa eu ver se eu não tô falando besteira... É isso aí. O melhorzinho que a gente tem aqui de agilidade de tanque é o Asa. Não tem outro tão bom assim, não. Eu gosto do Benny. Parabéns que você gosta dele, mas ele não é tão legal assim, não. No início do jogo, o Frank era sensacional. O Frank era roubadaço, véio. Era a meta do jogo. Mas depois que a DC assumiu o jogo, teve uma mudança drástica aí, né? Não gosto muito do Caçador Marciano. Tem lá a sua vantagem. Mas ele não é lá essas coisas boas como um tanque, não. Então, surge no horizonte as esperanças de que o Aqua, então, possa aí tombar o reinado do Asa. Porque o Asa, como tanque verde, é insuperável. Ele é muito bom, cara. Eu gosto muito, tá? Essa duplinha aqui, meu querido, Asa e Mestre dos Oceanos, é uma delícia, né? Ele vai vir como super-herói. Ele também vai vir como membro da Liga da Justiça. Era o que se esperava, né? Ele está entregando aqui sacrifício. Precisamos de entender melhor esse sacrifício, como é que vai funcionar, né? Não sei se funciona, vamos entrar aqui, ó, de igual modo do nosso amigo aqui, né? Que ele já tem um sacrifício, né? Curioso que o Constantine aqui, que poucas pessoas gostam, eu amo esse cara de paixão no meu time. Tanto é que ele é o primeiro personagem que eu subi para a Estrela Azul, né? Ele tem sacrifício, ele tem muito mais tags, né? Do que o Aquaman, né? Ele tem 6 tags aqui, enquanto o nosso querido Aquaman só tem 4, né? Ele vai vir com geladura, não esperava isso dele, esperava um outro tipo de tag, não esperava geladura, tá? Ele vem com a invulnerabilidade, que é a mesma que nós temos com o Superman, e ele vem com cura. Precisamos entender um pouquinho dessa cura aí, né? Novamente eu vou voltar aqui no Constantine, porque o Constantine, além de sacrifício, ele tem cura. Vamos entender se a cura e o sacrifício do Aqua tem muita coisa a ver com o Constantino, né? Vamos ver. E outra coisa que me preocupou também é a tag de área de efeito ou a tag de dano de multi-alvos. Eu não vi isso no Aqua, tá? O Aquaman, tá vendo, ó? Me parece que esse cara é single target, o que me decepcionou um pouco, tá? Vamos lá, vamos ver as habilidades dele, né? Então a gente tem aqui
as habilidades dele, ó. Ele invoca telepaticamente um grupo de golfinhos. Ah, você tá de sacanagem que eles vão fazer isso no jogo, velho. Tá certo, ele invoca telepaticamente um grupo de golfinho que o impulsiona para o ar. Aquaman, então, lança tanto o seu tridente quanto uma onda colossal sobre toda a linha de inimigos. Olha, então ele não é single target, né? Ele vai atacar uma linha de inimigos. Aí nós precisamos entender se essa linha é 1, 2, né? Ou se essa linha é 3. Se a linha for 3, são uma retaguarda. Mas ele não falou retaguarda, né? Que são os de trás, então ele deve atacar os caras que estão um de frente para o outro, né? Se é que a formação nossa é 5, né? 2 na frente, 3 atrás. Então se ele ataca a linha, aí você fala, pô, Marrom, uma linha é diferente de coluna, né? Então linha ou é os 2 da frente ou é a retaguarda. Não ficou bem claro aqui, mas tudo bem. Causando dano físico equivalente a 150% do seu ataque. Ele também ganha um acúmulo de cobertura. O dano físico... Aí vem aqui os níveis 2 e 3, falando cada um, né? Agora o Aquaman manipula as remanescentes da onda em um escudo protetor para a linha da frente. Olha, ele coloca escudo. Concede a ambos os aliados um acúmulo de cobertura. Vamos entender depois o que é essa cobertura, tá? Porque aqui ele não explica. Vamos ver se alguma habilidade aqui fala pra gente o que é essa cobertura. Que deve ser o escudo, tá? Legal isso aqui, ó. Aquaman manipula os remanescentes da onda em um escudo protetor para a linha de frente. Então, ele vai ser um tanque que vai ter um escudo para ele, provavelmente, e para o cara que tá do lado dele. Olha, fazer uma duplinha aí, por exemplo, com o Lex é uma boa. Talvez com o Cyborg também não seja uma dupla, né? Porque o Cyborg também dá um escudinho. Não sei se dá para explorar com a Jéssica. Temos que explorar esse escudo aqui, tá? Vamos ver a segunda habilidade dele aqui, ó. Ele avança rapidamente e perfura o inimigo com um tridente de Netuno, causando dano físico equivalente a 100% do seu ataque e aplica um acúmulo de geladura. Ótima dupla para fazer também com as equipes de geladura. Por exemplo, o Superman... O Superman, cara, tem uma excelente geladura, né? Excelente geladura o Superman. Eu gosto muito da geladura do Superman. O Superman que eu falo não é o Superman da DCU não, tá, cara? É esse Superman aqui, ó. Eu gosto muito desse cara. A geladura dele é muito boa. O ataque dele também é muito bom, tá? Então, já dá pra gente pensar aí, né? Em algumas equipezinhas. Já pensei no Lex, já pensei aqui no Cyborg, já pensei também no Superman. Temos que pensar. Vamos ver aqui a outra habilidade dele, ó. Quando um aliado cai abaixo de 40% da sua vida, né, pela primeira vez, o Aquaman convoca um cardume para envolvê-lo em uma bolha protetora. Isso torna os cardumes de peixe... Como é que é? Isso os torna cardume de peixe até o final do seu próximo turno. Qualquer ataque que eles realizarem também aplica um acúmulo de geladura. Então esse cara, além dele ter o cardume para proteger, ele ainda dá um acúmulo de geladura. Esquisito isso aqui, né, cara? Eu queria ver como é que é isso aqui, né? Tem até que o desenho aqui até mostra, né, os cardumes aqui. Cara, estranho, né? Achei estranho. Vamos ver quando ele... Assim, se eu conseguir pegar também, né? Mas vamos ver. Bom, a próxima habilidade é: a pedido do Aquaman, os deuses do mar recompensarão seus aliados, seus aliados, por sua devoção e oferendas. Sempre que a vida de um aliado for sacrificada, ele será imediatamente curado em 50% do valor do sacrifício. Cara, o que ele quer dizer com a vida do aliado for sacrificada? Perder vida é perder vida. Sacrificar a vida é autoflagelo, né? Por exemplo, o Constantino, ele sacrifica a vida dele por cura dele mesmo, né? Achei confuso o texto. Eu não entendi. Mas podemos testar se eu conseguir pegá-lo. Interessante esse sacrifício aqui. Queria entender o que ele está dizendo
sempre que a vida de um aliado for sacrificada. Eu vou entender que é sempre que o aliado levar um dano e perder vida, ele será imediatamente curado em 50% do valor. Cara, se eles não lançarem nenhum artefato pro Aquaman e essa cura for interessante, não tão interessante quanto a do Flash, né? Do Kid Flash, eu gosto muito da cura do Kid Flash. Aquele espelhinho pode ser uma coisa boa para ele, mas temos que ver se não vai sair um artefato para ele, né? E por último aqui, Bênção do Rei. Uma maré crescente eleva todos os barcos. No início do turno de Aquaman, qualquer aliado com mais de 65% do seu PV máximo recebe um acúmulo de ataque forte por 2 turnos. O poder do mar é tão restaurador quanto destrutivo. Qualquer aliado com menos de 65% de seu PV máximo é curado em 15% do seu PV máximo. Olha, tem duas curas então, hein? Um rei não é nada sem sua rainha. Se Aquaman estiver ao lado de Mera no campo de batalha, qualquer vantagem que ela receber também será aplicada a ele. Cara, eu não gosto da Mera, não. Não acho a Mera interessante, não, né? Mas acabaram obrigando a gente, né? Não é que obrigando, né? Colocando a Mera para ter uma vantagem, né? Valorizando um personagem que, na minha opinião, não tem muita usabilidade no jogo. Vamos lá, o que a gente tem de outra coisa que a gente pode observar aqui no personagem? Ele tá saindo do mesmo modelo do que o Lex, né? Então, se você olhar aqui, é um personagem que pode, ao invés dele ser summonado, ele pode ser feito a sua fusão, igual nós tivemos aquele evento do Besouro, tá vendo? Só que aquele evento do Besouro foi um evento de recrutamento, beleza? Tanto é que ele ficou e saiu fora, não apareceu mais. Porém, contudo, todavia, se você observar, a gente tem aqui recrutamento e fusão de personagem. É idêntica à descrição do nosso querido Lex Luthor. Ó, recrutamento e fusão, né? Se você olhar aqui, recrutamento e fusão. Se você olhar aqui, recrutamento e fusão. Isso é um padrão que eles adotam. Então, isso significa que, provavelmente, tá? O nosso querido Aquaman, e se for isso, eu vou preferir, acho até melhor do que banner, tá? Porque o que acontece? Eles podem lançar duas coisas simultaneamente. Eles podem deixar o Aquaman vir aqui para fusão, ficar de forma permanentemente igual o Lex, tá vendo? E a partir do momento que você catapumba, faz a fusão do Lex, você não consegue fazer de novo. Aí você só consegue outra cópia do Lex se você for summonar. Estou torcendo de coração para que a Warner faça isso. Que coloque aqui pra gente o Aquaman como fusão, tá? E não como banner. Se for como banner, vai pegar muito cara de calça curta aí. Eu mesmo tenho poucos tickets aqui. Cadê? Eu tenho 10 tickets só. Não vai dar nenhum cheiro, né? Só se for muito cagão para ganhar. Estou torcendo fielmente para que a Warner lance esse cara como fusão. E daqui a 2 dias, que vai acabar o banner tá vendo? Amanhã, né? Amanhã é o último dia do banner do Judoka, né? Isso significa que na quarta-feira, 9 horas da noite, esse cara some e eu estou torcendo para que entre um reforço. Para que entre um evento de reforço e entre o Aquaman como fusão. Esse é o meu desejo. Eu não sei se a Warner vai fazer isso. Para mim, seria perfeito. Eu queria saber de vocês agora. Vem aqui no comentário o que vocês acham. Vocês também gostariam que o Aquaman ficasse como fosse o Lex, por fusão, e por tempo ilimitado, e quando você conseguisse fazer a fusão, você ia ter a certeza de que você ia pegar o personagem, era só fazer a fusão, né? E para você conseguir mais fragmentos do personagem, você vai ter que summonar ali no banner de herói lendário, né? E aí, cara? Esse é o meu desejo. Eu acredito que seria perfeito se a Warner fizesse isso. Eu queria saber de você. Você acha que isso vai legal? Você acha? Você gostaria que fosse assim também? Ou gostaria que fosse no banner? Coloca aí no comentário. Eu queria ver o comentário de vocês. Sinceramente, cara, eu gostaria muito de ver o comentário de vocês. Show de bola? Eu fui, galera. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown.
They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.